Olá, mães com fé. Bom ter vocês aqui de novo comigo para mais um capítulo para nós estudarmos juntas, a palavra de Deus baseada no livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Então, muito legal ter vocês aqui. Se vocês ainda não acessaram o capítulo 1, importante vocês irem lá, estudarem o capítulo 1, várias lições, várias reflexões. Importante você ter neste momento a sua Bíblia perto de você, a caderno, caneta para vocês anotarem, fazer exercícios, né? E se você tem um grupo de mulheres, é uma ótima oportunidade para você aprender a ministrar o coração delas com este estudo, tá bom? Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estar ministrando a tua palavra, estar compartilhando este estudo bíblico, que teu Espírito Santo, Pai, possa nos ajudar neste momento e guiar este estudo bíblico para a tua honra e para a tua glória. Abençoe cada mulher que entrar para este estudo e que o seu nome seja glorificado sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela para vocês, tá bom? O que é muito importante vocês saberem, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês anotarem. Então, o capítulo 2 hoje, nós vamos falar sobre Senhor, não te importas, né? Quem de nós, né? Alguma de vocês já fizeram essa pergunta para Deus, né? Às vezes Deus, ele fica no silêncio. Não é porque ele se esqueceu da gente, ele tem os propósitos dele. Lembre-se sempre do propósito de Deus, né? De nos, a cada dia, a gente se parecer mais com Jesus, né? Da gente estar caminhando junto com ele, estar em relacionamento com ele. E para que ele conhece a gente, ele nos criou. Então, às vezes, o silêncio é um ensino também, é um aprendizado. Então, ele nunca deixa de se importar por você, ele sempre se importa. Mas às vezes, né, assim como Marta e Maria eram irmãs, nós, que nem eu tenho irmã, tenho outros irmãos, não sei quem de vocês tem irmãs, às vezes desde pequenininha a gente às vezes tem alguma rivalidade, alguma briga, né? E geralmente um filho com o outro, uma irmã com outra, acaba querendo chamar mais a atenção dos pais para ver se realmente ela é amada, né? Você já passou por isso? Né? Então, por exemplo, eu vejo aqui em casa, eu tenho dois filhos, o Rian tem 10 e o Felipe tem 6. Então, às vezes eu vejo eles em conflito, mas eu vejo que é para chamar a minha atenção, para ver, principalmente o maior, ele vê se eu realmente dou atenção para que ele está falando ou fazendo, ou simplesmente eu deixo para lá. Então ele quer saber se eu realmente importo com ele, né? Então, isso é como a gente faz com Deus também. Às vezes a gente quer chamar a atenção de Deus, né? E para ver se ele se importa com a gente, né? Mas não precisa chamar atenção, porque ele sabe o que passa na sua vida, né? Existem realmente situações e circunstâncias que parece que Deus se esqueceu da gente. Existem essas circunstâncias, essas situações, mas esse tipo de pensamento não é o correto. Então, quando vier esses tipos de pensamento, louve, cante, agradeça a Deus, né? Por isso que é importante você sempre ter um diário para você anotar tudo que Deus tem feito na sua vida. E aí, nesses momentos mais difíceis, você vai lá no seu diário e relembra quantas coisas o Senhor faz por você e por sua família, tá bom? Então, tem aqui algumas perguntas para reflexão, para você ler, né? Em Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42, você lê e faz essa pergunta, né? Você já fez a pergunta de Marta? Senhor, não te importas? Né? Coloque no seu caderno. Em que parte da sua vida ocorreu isso? Coloque lá, né? O que que Deus falou com você? O que que Deus te respondeu quando você indagou o Senhor? Senhor, não te importas? Né? Coloque lá no seu caderno.
né? E aí nós vamos começar a nos aprofundar. Então, ali no capítulo 2, no número 2, a questão 2, está escrito assim: todas nós já nos sentimos sozinhas, né? Até mesmo os grandes heróis da fé. E é mesmo, né? Hoje mesmo eu estava vendo, meus filhos vêm muito midinho, né? Não sei se vocês conhecem, e tem as histórias da Bíblia, né? É um menininho, é uma criança, mas um corpo de adulto, é um adulto no corpo de uma criança, que ele super conhece a Bíblia e ele ensina várias histórias da Bíblia. E hoje ele estava falando sobre o profeta Elias, né? E esse herói, né, da fé, porque Elias caminhava com Deus, Elias teve tanto cuidado de Deus, né? Mas lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 18, tem aquela situação, aquela história, que ele vence uma batalha, né, contra os profetas de Baal, e Jezabel fica furiosa e ameaça Elias de morte, né? E é o que acontece, nesse cenário, nessa situação, ele se sentiu sozinho, né, ele se sentiu sozinho, ele desanimou, ele teve uma depressão mesmo, assim, sabe, muito profunda. Por quê? É quando a gente, no capítulo 2, que a gente fala lá dos 3 Ds mortais, né? Lembra dos 3 Ds mortais? Que é a distração, o desânimo e a dúvida. Então, isso atacou Elias depois que ele venceu essa batalha, porque ele veio com a distração dele foi quando a Jezabel ameaçou ele, mas ele tinha um Deus que cuidava dele. Então ele não tinha que temer, mas ele se distraiu, né? E essa distração é muito comum, né? Então a gente precisa estar muito atenta. E pode acontecer com as pessoas que têm experiências muito fortes com Deus, assim como o profeta Elias teve, né? E então depois vocês vão lá e leiam, que é muito precioso esse texto bíblico, tá? Leia o capítulo 18 para vocês entenderem o contexto, depois o 19, tá? Então, a distração trouxe o que para Elias? Trouxe o desânimo, porque ele percebeu que ele estava sozinho. E aí, com o desânimo, veio a dúvida: será que o Senhor se importa realmente comigo? E olha que o Senhor já tinha mandado os corvos para alimentar ele, né? O Senhor já tinha mandado ele lá para a casa da viúva de Sarepta. A viúva, para mim, aquela história é fantástica, porque ensinou tanto Elias quanto a viúva de Sarepta, porque ela não tinha mais nada e ela deu tudo que ela tinha, que era a farinha e o azeite, para poder fazer aquele pão, e fez para ele. Então foi uma atitude de fé, e ele também, né, com uma atitude de fé, quando ele orou pelo filho dela quando tinha falecido. Enfim, o Senhor estava com ele, mas a distração e o desânimo fez com que ele ficasse com dúvida, embora o Senhor já tinha demonstrado tantas vezes que estava com ele. Então ele se deitou. Imagina, gente, você cair em sono profundo e o seu travesseiro é uma pedra. Foi isso que aconteceu com ele. Então, pessoas que realmente têm essa inquietude na alma, né, ficam deprimidas ou até mesmo estão com depressão, elas dormem demais, né? E ele estava cansado, ele estava desanimado e ele caiu num profundo sono dormindo em cima de uma pedra, né? E aí, depois aqui eu até coloquei os 3Ds para vocês escreverem, eu já falei aqui, né? Mas depois façam você, né? O, o que seria a distração, o desânimo e a dúvida dentro desse 1 Reis 19? Eu coloquei ali, ó, a ira de Jezabel o fez fugir para preservar sua vida. A ameaça de que ele ia morrer distraiu ele. Agora depois vocês façam onde que veio o desânimo e depois a dúvida. Mas façam mesmo, tá bom? Então, gente, é isso que acontece, né? E aí, o Elias estava lá, o profeta Elias estava lá dormindo e o anjo do Senhor veio, né, para dar comida para ele. E para ele acordar, o que que ele fez? Ele acordou, olhou, voltou a dormir, né? Então,
Importante, permaneçam firmes com o Senhor, porque o Senhor, ele mostra que está trabalhando por você, né? Está trabalhando por você e não contra você. Ontem, numa aula de inglês que eu estava fazendo com um grupinho, eu falei para ele: God is for you, not against to you. Então, ele é por você e não contra você, né? Not against you, não contra você. Então, Deus é por você. E o anjo foi mais uma vez ali, acordou e deu palavras de incentivo para ele. Elias, levanta, levanta, você tem muita coisa para fazer. Eu estou aqui com você, eu não vou te deixar. Então, o cuidado de Deus, né? E às vezes a gente não consegue ver o cuidado de Deus porque a gente está distraído demais e não consegue ouvir o que o Senhor está falando. Então, o Senhor está falando e mostrando para você, só que você não consegue porque você está muito distraída. Então, presta bem atenção, né? E aí, ali na pergunta 3, reflitam, ó, nessa passagem, como que Deus tratou Elias em seu desânimo? Como que Deus te tratou depois que você se sentiu sozinha e magoada? O Senhor cuidou de Elias, o Senhor mandou um anjo para mostrar o cuidado dele, não é? Então o Senhor sempre está nos ajudando, porque Ele nos ama. Então coloca no seu caderno, né? Quando você passou por esse momento de desânimo, de solidão, de angústia, e como que Deus tratou você? Coloque isso, isso é um testemunho de vida, né? Então vamos lá para o próximo, né? Capítulo, passagem de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Essa é uma passagem daquela que Jesus estava dormindo no barco, né? Naquela tempestade, o Senhor lá dormindo, descansando. Ele era o dono de tudo, né? É o dono de todas as coisas, então por que que ele se preocuparia, né? E o Senhor não te importa? Essa pergunta foi feita pelos discípulos também para ele, né? Porque eles ficaram, tipo, eles estavam super amedrontados, com muito medo e achando que realmente o Senhor tinha abandonado eles, mesmo estando ali em pele e osso, né? Olha só, né? Então, nessa passagem, os discípulos eles repetiram a mesma pergunta de Marta: Senhor, não te importas, né? Olha só. Então, responda também no seu caderno, faça as suas anotações. O que esse trecho, essa história nos ensina sobre os momentos difíceis da nossa vida? Você tem fé? Por que que você não confia em mim, né? Devemos praticar a nossa fé, devemos exercitar a nossa fé. E o exercitar a nossa fé é nós buscarmos o Senhor, buscarmos ter sede da Tua palavra, né? Ter prazer na Tua presença, prazer de fazer as coisas, não fazer porque não tem outra pessoa para fazer, mas fazer porque é uma alegria poder participar daquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje. É uma alegria poder participar nesses momentos tão difíceis que a gente tem tido de quarentena, de pandemia, e nas igrejas com um momento super difícil, né? Nós aqui usando essa tecnologia para poder ministrar, enfim, mas é uma alegria nós fazermos parte daquilo que Deus está fazendo para o seu povo, né? Na questão 5 ali, para vocês também estudarem, leia o Salmo 103. Leia o Salmo 103. É um salmo maravilhoso. E aí você vai relacionar, no mínimo, cinco das muitas formas pelas quais Deus demonstra o seu amor por nós, né? Olha só, às vezes a gente acha que Deus não nos ama, mas eu relacionei algumas aqui que são maravilhosas, que eu falei, meu Deus, quanto amor. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a circunstância e a situação que você tem vivido não, você não consegue ver a bondade de Deus. É uma coisa ruim atrás de outra, né? Mas saiba,
que a bondade de Deus é certa e que só por ele ter morrido por você, só por ele ter mandado seu único filho para morrer por você, já é um ato de bondade. Que a gente não precisa mais nenhuma atitude de Deus, porque ele nos salvou, né? Ele morreu por nós. Então ele cuida de você. Você é filha dele, né? Você é filha dele, ele quer o melhor para sua vida. Mas ele quer que você também tenha sede de conhecê-lo mais. Ele quer que você tenha aquele desejo ardente de estar com ele, na presença dele, né? Aquela alegria de louvar, aquela alegria de conhecer mais e mais. E ele conhece o seu coração. Então leia o Salmo 103 se você tem alguma dúvida de que Deus não te ama, de que Deus não se preocupa. Leia o Salmo e mencione 5. Você pode mencionar até mais, mas aqui no exercício é para mencionar 5 das muitas formas pelas quais Deus demonstra o seu amor por nós, tá bom? Agora, para a gente finalizar, escreva uma carta no seu caderno, uma carta para Jesus, né? Começando assim: Senhor, eu sei que tu me amas, porque, e aí você começa a colocar todos os motivos porque o qual você sente o amor de Deus. Senhor, eu sei que tu me amas por conta disso, disso, disso. Começa a relacionar. Depois você declara. Senhor, não só escreve para você lembrar, para você registrar. Depois você fala. Fala porque o mundo espiritual é mais vivo do que a gente pensa, né? Então é importante a gente falar, declarar. Eu agradeço todos os dias por todas as coisas que Deus tem provido na minha vida, na vida dos meus filhos, né? Do meu marido, da minha família no geral, né? Então, mas eu agradeço, Tati, todos os dias. Continue agradecendo. Coloque seu joelho no chão e agradeça o Senhor, tá bom? E por fim, você coloque lá o que mais te chamou a atenção neste capítulo. Se você não lembra o que foi falado, vai no podcast do Mães com Fé. Lá tem todos os capítulos comentados, todos. Não tem desculpa. Então, se não der para você ver um vídeo, você pode escutar. Coloca lá o fonezinho. O nosso podcast está no Spotify, está no podcast da Apple, do Google, está no Anchor. Não tem desculpa, tá bom? Coloque lá o fone e escute o capítulo 2 comentado, tá bom? Se quer ver um pouquinho mais na íntegra, eu disponibilizei lá no grupo da leitura, no Clube da Leitura, o áudio da primeira parte. Mas lá no podcast tá o capítulo inteiro comentado. Então acho que você vai ser muito mais abençoado, tá bom? E você vai relembrar e vai colocar no seu caderno o que chamou mais a atenção neste capítulo. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Tchau, tchau!